Será que após a queda da União Soviética em 1992, teremos um novo império que irá cair? Isso é o que será tratado no vídeo a seguir. Roda a vinheta. Este vídeo foi baseado num texto que foi escrito no site Filodata em 2019. Na época abordava o relatório de como estava as finanças do governo dos Estados Unidos e o risco de políticos mais à esquerda do espectro político se elegerem e causarem um impacto maior neste orçamento. E, como todos sabem, Joe Biden venceu. Nós podemos considerar isso como uma espécie de cavalo de Troia do Partido Democrata, porque ele foi vendido como se fosse um político moderado. E, no entanto, muitos outros políticos que hoje têm uma maior importância, um poder dentro da administração de Joe Biden, que tem um perfil mais radical, alguns políticos como Ocasio-Cortez ou mesmo Bernie Sanders. O quadro das finanças do governo norte-americano naquela época já era terrível. De lá para cá só piorou. Quando você tem uma dívida, geralmente o indivíduo se preocupa em quitar ela, para evitar que vire uma bola de neve impagável, por meio de cortes de gastos, vendas de ativos ou renda extra. Não é o caso dos governos. Eles podem simplesmente imprimir mais papel moeda, aumentar impostos e enfiar goela abaixo de seus contribuintes. Veja o caso do governo norte-americano. Em meados de fevereiro de cada ano, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga um relatório anual da condição financeira do governo federal de lá. Chama-se Relatório Financeiro do Governo dos Estados Unidos. No ano fiscal de 2018, a arrecadação deles ficou em torno de 3,4 trilhões em receitas tributárias. Porém, os gastos ficaram em torno de 4,5 trilhões, o que dá um prejuízo líquido de 1,16 trilhão de dólares. Atualizando, os dados de 2020 ficou da seguinte maneira. Tem-se uma arrecadação de 3,6 trilhões em receitas tributárias, um total de gastos de 7,4 trilhões, quase o dobro de 2018, e um prejuízo líquido de 3,8 trilhões. Apenas para termos uma ideia de escala, 1 trilhão de segundos dá cerca de 31.688 anos. A civilização tem mais ou menos 6.000 anos. É como se você pegasse cada notinha de dólar e começasse a contar. Você ia começar a contar na época do Pleistocênio, na época da megafauna, onde tinham aqueles grandes animais, os mamutes, a preguiça gigante, e você ia passar pelo desenvolvimento do Homo sapiens, das civilizações, e ainda estaria contando esse 1 trilhão. Para começar, considere o seguinte pacote contendo 100 notas de 100 dólares. Ele tem cerca de 1,5 centímetros de espessura. Um pacote desses contém cerca de 10 mil dólares. Você consegue imaginar quanto seria 1 milhão de dólares? Pois é, só isso cabe numa bolsa. 1 milhão de dólares. Você vê um homem na frente da bolsa. 100 milhões já é algo bem diferente, é algo parecido com esta imagem aqui. Um homem na frente de um pallet de madeira de 1 por 1,20 e provavelmente 1,20 de altura. E 1 bilhão? Cerca de 10 pallets, tá vendo? Agora, imagine 1 trilhão. Já visualizou? Pareceria-se algo como isso. Não dá nem para notar o tamanho de 1 trilhão. Você nem nota a pessoa, Diversos pallets empilhados. Interessante notar que grande parte destes gastos, quase metade, foi para o seguro social, que eles chamam de Medicare. É uma espécie de SUS gringo de lá. Cerca de 523 bilhões de dólares para pagar só os juros da dívida nacional. Outro destaque importante é o fato que tanto o Fundo do Seguro Social quanto o Medicare devem ficar insolventes nos próximos 15 anos. Isso mesmo. Não terão mais dinheiro daqui a 15 anos. Também há estimativa de que, se for mantido as políticas atuais,
o déficit de longo prazo da Seguridade Social irá beirar cerca de 53,8 trilhões. Isso mesmo que você ouviu, 53,8 trilhões de dólares, ou cerca de 70% de toda a economia mundial atual, 70% de toda a riqueza que foi produzida, isso tudo só em dívidas. Como parte do relatório, o governo federal também calcula seus ativos e passivos, como qualquer indivíduo ou empresa faria. Se você possui ativos, como casas, carros, dinheiro, investimentos no valor de 1 milhão, e passivos, como dívida com cartão de crédito ou hipotecas no valor de 300 mil, seu patrimônio líquido é de 700 mil. O governo americano também possui ativos, um total de 3,8 trilhões de dólares. O maior componente individual, que é 1,08 trilhão, é a dívida do estudante. Em outras palavras, o ativo número 1 do governo norte-americano é a dívida que é devida por jovens em todo o seu país. E isso é muito pior do que o patrimônio líquido negativo, de 20,3 trilhões em 2017, 19,3 trilhões em 2016, e só vai aumentando, cada vez pior. Se você adicionar sua própria estimativa do passivo não financiado do seguro social, o patrimônio líquido total do governo dos Estados Unidos é negativo em 75 trilhões, que é quase o tamanho de toda a economia mundial. Isso eles é só em dívida. Podemos ver que essa situação ela não vai ser sustentável, né? Mas é claro, gente, o mundo não vai acabar. E nem vai acabar tão cedo. Mas tem um ingênuo que se prejudica em benefício dos outros. Tem o vigarista que prejudica os outros para seu próprio benefício. Tem o inteligente que beneficia a si e aos outros. E tem os estúpidos que, contrariando toda a lógica, se prejudica e prejudica aos outros. Parece que quanto mais se toma o veneno, mais veneno o médico estúpido, no caso os economistas, receitam para o enfermo. E nossos vigaristas de estimação, os políticos, e o Estado profundo vão parasitando o hospedeiro. Ou seria um parasitoide? Há uma diferença entre um parasita e um parasitoide. O parasita, ele não mata o seu hospedeiro. O parasitoide mata. Temos os eleitores. Ouvi uma vez dizer que se você quer se dar bem com alguém, fale a essa pessoa exatamente aquilo que ela quer ouvir. Mas se você quer realmente ajudar essa pessoa, diga a verdade a ela. Não é o caso desses políticos. São demagogos, prometem mundos e fundos, mas simplesmente irão dar um imenso calote nos ingênuos eleitores. Parece que não é só no Brasil que teremos problemas com o calote da Previdência. Tempos difíceis também se avizinham nas terras do tio Sam. Uma situação financeira destas não dá para esconder por muito tempo. Ao longo da história, nunca houve nação ou império que ficasse de pé às leis financeiras básicas do universo. Egito, Roma, Império Otomano, Império Espanhol, Império Português, Grego, todos sofreram o mesmo destino. Gastos e dívidas demais levaram a sua eventual decadência. Será que os Estados Unidos irão eventualmente entrar em decadência? Só o tempo dirá. Mas inchar um Estado burocrático e jogar nas costas de sua sociedade não é um bom caminho a seguir. Também não ajuda a eleger políticos que prometem turbinar justamente o que está solapando a pujança futura da economia, com mais intervenções burocráticas, mais ineficiência e dívidas. No final das contas, a entropia a tudo vence.